Exercício 6. A figura mostra o gráfico da função y igual a f de x e a tangente a ela no ponto com abscissa x0. Encontre o valor da derivada da função no ponto x0. Portanto, nos foi dada uma figura que está a representar o gráfico da função y igual a f de x, o gráfico da função y igual a f de x, que é na realidade esta curva, e uma certa reta tangente que vai tangenciar esta curva num certo ponto, no ponto x0. E nos pedem para encontrar a derivada desta função no ponto x0. O que nós vamos fazer? Aqui nós podemos resolver de duas maneiras. Podemos aplicar a fórmula ou a equação da reta tangente, depois isolar y', aplicar a equação da reta tangente é dada da seguinte forma: y menos y0 será igual a y', não é? A y a derivar em x0, que multiplica x menos x0. Aí vocês têm que considerar dois pontos, portanto, dois pontos bases, este e este, e substituir nesta fórmula. Aí teria então a derivada de y' neste ponto. Ou também poderiam ir por intermédio da tangente. Considerariam um certo ângulo, não é? E depois calculariam a tangente deste ângulo. E a tangente deste ângulo seria igual a ΔY sobre ΔX, que é na realidade esta diferença que nós já calculamos anteriormente, y menos y0 sobre x menos x0. Então, vou considerar o segundo caso, tanto calculando a tangente, né? Tanto aplicando esta fórmula de que a derivada em x0 é igual à tangente do ângulo beta, tanto, e essa tangente é igual ao declive da reta é igual a ΔY sobre ΔX. Mas antes eu tenho que saber o que é o ângulo beta. Como é que eu posso determinar o ângulo beta? Graficamente é muito simples. O declive é igual à tangente deste ângulo formado entre a horizontal e a reta tangente. Portanto, este ângulo formado aqui. E como é que eu posso calcular este ângulo? Inicialmente é muito mais fácil calcular este ângulo interno. Tá? Se eu considerar este um triângulo, então calculo inicialmente este ângulo interno, ângulo alfa, e depois aplico uma relação, não é, entre esses dois ângulos. Como é que eu vou relacionar esses dois ângulos? Se toda essa distância, este arco todo é 180 graus, então a soma entre alfa e beta tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, beta é igual a 180 graus menos alfa. Então aplico esta relação para achar beta. Ou seja, beta será igual a 180 graus menos alfa. Daí que posso substituir aqui nesta equação. Tenho que a derivada da função em x0 será igual a tangente de 180 graus menos alfa. Aqui tangente é igual a seno sobre cosseno, né? Seno de 180 graus menos alfa sobre cosseno de 180 graus menos alfa. Portanto, isto será igual à derivada da função em x0. E aqui vocês podem desenvolver o seno da diferença destes dois arcos e o cosseno da mesma diferença. Isso seria igual a menos tangente de alfa. Portanto, vocês podem desenvolver isto em casa, depois escreverem aí nos comentários se vocês obtiveram mesmo menos tangente de alfa. Então, a derivada da função em x0 será igual a menos tangente de alfa. O que nos resta apenas é de calcular a tangente de alfa. Para calcular a tangente de alfa, como já fiz referência, vou considerar dois pontos, tanto este ponto aqui e este, e depois formar um certo triângulo. Portanto, vou fechar este triângulo. Estou aqui a considerar este ângulo alfa. Então, calculando a tangente tanto deste ângulo alfa por intermédio deste triângulo, retângulo formado aqui, o que é tangente de alfa? Tangente de alfa será igual a essa distância na vertical pela distância na horizontal. Ou seja, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa, neste caso, será igual a quem? E como é que eu vou calcular essa distância na horizontal? Para calcular essa distância na horizontal e na vertical, tenho que saber a distância, como eu já fiz referência aqui, cada uma dessa distância, tanto na vertical como na horizontal, é igual a 1. Então, eu tenho que contar os quadrados. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadraditos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadraditos. Então, isso será igual a 6 quadraditos dividindo por 4 quadraditos. Então, a derivada da função em x0 será igual a menos 6 sobre 4. 6 sobre 4 é igual tanto a 3 sobre 2. Depois divido aqui por 2, divido aqui por 2. 6 por 2 vai dar 3 e 4 por 2 vai dar 2. Daí que a derivada da função no ponto da tangência,
no ponto x0 é igual a menos 3 sobre 2. Portanto, resolvemos o exercício número 6. Um exercício muito simples. Vocês deixam aí nos comentários, utilizando a equação da reta tangente, né, utilizando a fórmula do declive, que seria a subtraírem, portanto, este ponto por 1, portanto, menos 5 por 1, depois menos 6 por menos 2, e vocês obteriam então o mesmo resultado. Escreva aí nos comentários. Então vamos para o exercício número 7.